Estamos de volta com o plenário da cidade, conversando com o Luciano Moraes, que é supervisor de artes cênicas do SESC, e também com o Vinícius Piedade, ator que está com peça em cartaz no palco giratório, projeto do SESC, que é a peça Cárcere, que vale a pena conferir. Nós estamos falando sobre o projeto que é o Festival Palco Giratório do SESC, que está na 15ª edição, 15º ano, né? E a gente está conversando com o Luciano Moraes, que é supervisor de artes cênicas do SESC, e também com o ator Vinícius Piedade, que tem também espetáculo dentro do projeto Palco Giratório. Espetáculo que nós vamos mostrar um trecho daqui a pouco para você ver o quanto é interessante. Inclusive, permita aqui, Luciano, eu vou mostrar, esse aqui é o folder, né? Esse aqui é o folder de programação. O folder de programação do projeto Palco Giratório. Deixa eu tirar aqui Pronto, não está refletindo muito. Esse, né, o material de trabalho de divulgação do projeto do Festival Palco Giratório. E, na verdade, aqui, obrigado, Termilson, a gente tem aqui um mês inteiro de programação. Desde o dia 1º de abril tivemos Escapada, né, que é com a companhia Mário Nascimento, de Minas Gerais. Exato. Foi no Teatro José de Alencar. Sim, tiveram conosco até ontem, fizeram o espetáculo Escapada e depois o espetáculo Faladores, né? Faladores também, que foi ontem às 19 horas, também no Teatro José de Alencar. Hoje, como você falou, nós vamos ter, inclusive de 3 a 21 de abril, às 17 horas, Romeu e Julieta 3 e 21. Ah, né? 3 e 21, perdão, Isso. São duas apresentações. Isso, dia 3, hoje, lá no Polo de Lazer Luiz Gonzaga, no Conjunto Ceará. E dia 21 na Praça do Liceu. Sempre às 17 horas? Sempre às 17 horas. O espetáculo de rua a gente preza por esse horário, que é um horário ainda tem luz do pouco de dia, iluminação, né? Isso. Legal. E hoje à noite. E hoje à noite. Às 20 horas, nosso amigo às 20 horas Piedade, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, Sesc Emiliano Queiroz, Duque de Caxias, né? No centro da cidade. 1701. Uhum. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o solo Cárcere, né, do Vinícius. Vinícius, aqui tem dizendo que na sinopse, Cárcere apresenta uma semana na vida de um presidiário que será refém de numa rebelião, é isso? Como é que foi essa construção deste texto, né, desse trabalho para apresentar? Porque vida de presidiário, a gente sabe que não é fácil, é difícil. Claro que ele lá vai estar pagando a justiça. Há casos de inocentes que a gente vê que, vez por outra, a televisão aborda, mas a maioria está pagando, né, perante a justiça do país, né, e aí cada um tem lá a sua realidade, tem lá a sua vida, tem a sua história, tem a sua carga também de identidade. Enfim, como é que você conseguiu materializar e levar para os palcos algo bem interessante que o público possa curtir, interagir, de repente se envolver? Então, na verdade, a ideia de fazer o Cárcere, a peça mudou muito durante a trajetória, durante esses 4 anos que eu já estou com ela apresentando. A priori, eu tenho uma outra peça chamada Carta de um Pirata, que eu disse: teatro pode acontecer em qualquer espaço. Eu dizia isso. E eu fazendo isso por todo o Brasil. Desde grandes teatros a teatros improvisados na periferia de São Paulo, ao Teatro Amazonas, ao teatros com 700 pessoas, a teatrinhos intimistas de 20 lugares. Então eu dizia, teatro pode acontecer em qualquer lugar. E um dia eu estava fazendo uma turnê no Espírito Santo, estado do Espírito Santo, em Vitória, e eu disse para o meu produtor: essa peça pode acontecer até na cadeia. No dia seguinte ele me ligou e falou: marquei aí o que você queria. Eu falei: mas o que você marcou? Peça na apresentação na cadeia, você não falou que você queria. Não, mas eu não queria, foi um exemplo que eu dei. Ele falou: mas já está marcado. Carta de um Pirata. Carta de um Pirata. E eu fui apresentar na cadeia, e a experiência foi tão interessante, dentro do ponto de vista de que teatro é uma arte, como você falou no início, eu achei muito bacana a fala, é uma arte muito humana, presencial, é a arte sendo construída perante o público, junto com o público, sobretudo, junto. A experiência foi tão fantástica que eu acabei fazendo uma turnê para os presídios do estado do Espírito Santo na ocasião. E dessa experiência me deu vontade de falar sobre a vida no cárcere. Só que com o tempo isso foi mudando. Eu comecei a querer falar sobre a liberdade. Então a peça, na verdade, não retrata simplesmente a vida de um preso. A peça fala sobre a liberdade nossa de cada dia. Ela não fica por trás das grades exatamente, ela tem origem por lá.
Exatamente isso. A peça, costumo dizer que é metáfora para casamentos aprisionantes, relações encarceradas, mentes enjauladas, vidas acorrentadas, mesmo que em liberdade. Quanta gente não tem o direito à liberdade de ir e vir e vive numa verdadeira prisão? Então a peça é metáfora. Por mais que eu fale de um pianista que está no cárcere, eu falo sobre a liberdade nossa de cada dia. Essa é a ideia. No começo, na verdade, é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, da mutabilidade do teatro. No começo minha questão era falar sobre a cadeia. Com o tempo eu vi que a questão da cadeia não era necessariamente o meu interesse. Meu interesse era falar sobre a liberdade. Mas por mais paradoxal que seja, através dos olhos de um cara que está atrás do muro. Parece que cronologicamente você seguiu também o mesmo que quer aquele que está por trás das grades. Ele quer sair, ele quer a liberdade. Então você foi e na experiência você percebeu que a liberdade é bem mais importante. Você pega os pontos certos, muito legal. Bacana. Então vamos ver um pouquinho do solo Cárcere do Vinícius Piedade. Vamos ver, a gente tem aí, inclusive, trechos aí. Vamos ver. Colegas, heróis da adolescência, ídolos da infância, ex-namoradas, ex-professores, me escutaram tocar o meu piano, mesmo depois de terminar a canção, continuaram olhando para minha cara, como que esperando mais de mim, como se a minha arte de tocar piano não bastasse. Eu fui à frente como para receber aplausos, e recebi todo o silêncio que existe no mundo. O silêncio deles me oprimia, então eu comecei a falar. Sabe quando o silêncio te oprime tanto que você começa a falar para romper o silêncio? Pois bem, eu falei mais do que eu devia ter falado. Falei tudo, falei mais que a boca. Sabe quando você sente que você falou mais do que você devia? Foi esse dia que eu falei tudo. Falei todo o meu segredo e o meu palavrão. Falei o meu sim e disse o meu não. Revelei a minha mágoa e disse até o meu cifrão. Eu lembrava de coisas que eu nem lembrava que eu lembrava. Eu lembrava e contava, e sussurrava, e dizia, e falava, e falava, e falava, e falava. Quando uma certa rouquidão dominou minha voz, eu percebi que eu falava coisas que eu via aqui na minha cabeça. Imagens de um filminho que eu passava pelas palavras. Sabe aquele filminho que dizem que passa na tua cabeça quando você está para bater as botas? Não dizem isso, que passa um filminho da tua vida. Pois bem, eu vi o meu... Bem interessante aí, a gente percebe que são abordagens muito fortes que você faz. É importante frisar que teatro filmado não é a minha referência. Por um motivo que foi aquele que você falou. Teatro é arte essencialmente presencial. A arte da presença. É a arte da presença, não é isso? É verdade. É a arte da manifestação do momento, né? E é preciso da troca do público que está ali te assistindo, também vejo isso. Como é que é essa troca? Eu sei que você também, as várias vezes, você acompanhou mais de uma vez o Cárcere, você também vivenciou momentos diferentes, mesmo a apresentação tendo o mesmo nome, mas como o Vinícius fala, cada apresentação é única, é singular, né? Essa reação do público, ela é muito forte, né? Também o público, ele é um espelho, reflete aquilo que você joga, que você coloca. Porque eu mesmo, na experiência de olhar pelo vídeo, pelo teatro gravado no vídeo, que é muito diferente, a gente já começa a se envolver com o texto, a gente já começa a se envolver com a expressão, né, que o Vinícius coloca. É muito interessante essa repercussão, né? Então, você sente a atmosfera, né? O teatro é realmente uma arte mágica. Você sente a atmosfera do público que está ali te assistindo, né? O Vinícius, como ator, ele tem mais propriedade para falar disso. Porque eu, como produtor, às vezes eu fico aflito, né? Assim, como é que o público está reagindo ao espetáculo e tal. E isso me dá uma certa aflição. O Vinícius, que está no palco, ele sente muito mais, porque ele recebe diretamente a energia do público que está ali na plateia. O pessoal vai às lágrimas, às vezes, Vinícius? Vai sim. O riso também, na verdade, eu gosto muito de misturar o humor. Gosto muito essa eu parte acho que o humor, é mais essa dramática. Parte é o começo começa mais dramático. Mas eu gosto muito de encontrar humor, porque eu acho que eu costumo dizer que são comédias inconformadas, que tem humor e tem fúria, e tem reflexão.